Tudo certo? Boa tarde para vocês, sejam todos bem-vindos. Mais uma live. Só checando aqui algumas últimas informações para a gente começar aqui para mais uma live. Dessa vez eu vou fazer uma live aqui prática com vocês sobre cadeira extensora. Tá aqui atrás aqui de mim. Só estou testando aqui a finaleira do áudio. Inclusive, se vocês quiserem colocar aí se está tudo certinho, estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tudo certo? Boa noite não, né, Luciano? Boa tarde, né, cara? Só se for boa noite na Paraíba, né? Se na Paraíba for boa noite, tudo bem. Se não é boa tarde. Tudo certo? Patrícia, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para a Daísa também. Né, a Daísa de Barbacena, Minas Gerais. E aí, como estão? Tudo beleza? Vão colocando para mim aí se vocês estão me ouvindo bem. Que daí agora eu consigo gerenciá-los daqui, ó. Eu estou um pouquinho mais distante, tá? Porque justamente eu quero pegar a cadeira extensora aqui, a extensão dos joelhos. Tá certo? Beleza, Hulk? Tranquilo aí? Direto de Fortaleza, Ceará? Show de bola. Eu acho que dá de ver bem a cadeira, né? Cadeira extensora aqui que eu estou sentado aqui. Tudo bem que eu estou um pouquinho à esquerda, pelo menos aqui para mim, talvez para vocês à direita da tela, né? Eu estou mais à direita da tela. Tudo bem, não tem problema, é porque eu vou começar a fazer aqui alguns movimentos, a gente vai discutir algumas coisas e de vez em quando eu vou ficar aqui na frente de vocês aqui, tá certo? Então, enquanto isso, meus cumprimentos para vocês nessa tarde maravilhosa aí de sábado, né? Sabadão de feriado, tem aqui um pequeno estúdio na minha casa, em que vocês podem ver que tem uma bikezinha aqui de spinning, né? Onde eu faço aqui alguns treinos, algumas gravações também. E aqui uma cadeira extensora para a gente conversar sobre ela. Tudo ok então, Ricardo? Obrigado, meu querido. Boa tarde. Né? O Luciano tá já pensando na noite, né? Você já tá pensando na noite, eu sei disso. Por isso você deu boa noite, porque você já tá lá na cabeça com a noite, né? Beleza? Boa tarde, Marcos. Novamente aí, né? Agora tá em Itapoá, né? Tá pertinho, pertinho. Itapoá não é tão longe assim não, cara. Não é tão longe assim não. Então vamos embora. Vamos lá, direto de Itapoá. Olha só, galera, seguinte, preparei uma dinâmica um pouquinho diferente para vocês aqui hoje, para a gente conversar sobre essa queridona aqui, né? Sobre a cadeira extensora. E já peço para vocês aí, inclusive, dar o like, né? Dar o like aí na live. Já se inscreve no canal se vocês não são inscritos ainda, que hoje nós vamos brincar aqui de cadeira extensora, tá? Vamos fazer algumas técnicas de movimento aqui, alguns movimentos bem bacanas, alguns métodos interessantes para vocês trabalharem isso com os seus alunos. Então é claro que essa cadeira extensora aqui é uma cadeira extensora residencial, né? Ela não é uma cadeira extensora profissional, mas serve bastante aqui. Daí eu vou ficar aqui ajoelhado, tá? Não tem problema nenhum. Quem me conhece, do jeito que eu dou aula é assim mesmo. Então, olha só, se por acaso, tá, vocês tiverem algum problema aí, se bate no microfone, tá? Se por acaso vocês perceberem que tem alguma dificuldade em relação ao áudio, em relação ao som, vocês me avisam, porque como eu vou estar me mexendo, tá, galera? Então posso bater sem querer no microfone, pode acontecer alguma coisinha aí, mas eu peço aí a gentileza de vocês me avisarem pra gente ir junto. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá, só cumprimentando vocês aí, beleza? Saiu ontem em Campina Grande, Campina Grande. Você sabe, né, Luciano, que Campina Grande, juntamente com Joinville, são as únicas duas cidades no Brasil que são maiores que as suas capitais, né? Campina Grande é maior do que João Pessoa e Joinville é maior do que Florianópolis. Isso? Rapaz, isso é cultura. Boa tarde, Rafael, direto de Nova Iguaçu. Novamente, ó, Rafael aí de Nova Iguaçu. Que bom que vocês estão voltando. Vamos lá, então deixa esse like aí. Deixa esse like e vamos conversar sobre cadeira extensora, sobre métodos de treinamento na cadeira extensora, tá bom? Um exercício muito interessante, né? Um exercício muito bacana para a gente construir uma base muito sólida quando a gente pensa, por exemplo, no treino de quadríceps. Há um tempo atrás eu coloquei no meu Instagram sobre temas que vocês gostariam que eu abordasse nas lives e teve um tema que ficou ali muito próximo, ficou batendo na trave, né? Que foi o tema sobre treino para membros inferiores para as mulheres. Então, treino para o segmento inferior, para o público feminino. Então, eu pensei bastante, ao invés de fazer uma nova pesquisa e também levando em consideração que a pesquisa pode perder de novo, né? Eu resolvi fazer algo um pouquinho mais específico
e que a gente pudesse discutir coisas muito importantes, como, por exemplo, métodos de treino que a gente pode fazer aqui na cadeira extensora. Beleza? Então, o seguinte, quando a gente pensa, primeiramente, tá, no exercício cadeira extensora, então eu vou falar um pouco sobre o exercício, tomando bastante cuidado aqui, né, com o maquinário para eu não bater no microfone, não prejudicar o som de vocês aí, tá certo? Então, se por acaso vocês perceberem que dá uns ruídos, é porque é normal do treino, né, galera? Então, olha só, cadeira extensora, tá? Um exercício muito bom. Eu já coloquei um peso aqui bacana, tá? Que tem 20 kg, eu acho que tá de ver na câmera aí, eu fazendo a minha extensão de joelho. Então, vamos lá. Cadeira extensora basicamente trabalha o quê? Basicamente trabalha as musculaturas anteriores da coxa, as musculaturas da frente da coxa, tudo bem? É o contrário da flexora, ou da cadeira flexora, ou da mesa flexora. É um exercício que hoje a gente está vendo cada vez mais na literatura a questão do enfoque. Ó, por exemplo, esses barulhos que vocês estão vendo aqui, ouvindo é peso, tá? O enfoque basicamente no reto femoral e um pouco nos vastos, né? No vasto lateral e no vasto medial, ou seja, nas extremidades da parte anterior da coxa. Então a gente tem aquele músculo que é o vasto medial, que é o finalzinho aqui, né? Juntamente com a patela, que dá aquele volume bonito, né? Que dá aquele gomo bonito. A gente tem o vasto lateral, que ele contorna a parte lateral do quadríceps, e a gente tem o reto femoral, que dá aquele volume anterior no plano sagital. Quando você olha de lado uma pessoa, né? A pessoa está aqui perfilada, você olha daqui, você vê aquele volume mais para frente do reto femoral. Cadeira extensora é um excelente exercício, inclusive é um exercício que serve para diversos fins. E se a gente pensar, por exemplo, no treino de musculação para fitness, para qualidade de vida, para força, para hipertrofia, geralmente, isso não é uma regra, né, galera? A gente já conversou bastante sobre isso aqui ao longo dos últimos meses, né? Eu já estou já passando de 1 ano e meio aí que eu faço live todo final de semana, pelo menos, né? Pelo menos todo mês que eu faço final de semana eu faço uma live. Então eu converso com vocês sobre justamente isso, que não é uma verdade única e exclusiva. De, por exemplo, a cadeira extensora ser um exercício de finalização de treino. Isso quer dizer que, dependendo do objetivo do aluno, dependendo de quem é o aluno, essa cadeira extensora vai ser colocada no início do programa de treinamento ou no meio do programa de treinamento e assim por diante. Mas, basicamente, né, num contexto geral, a gente usa para finalizar treino. Por que para finalizar treino? Por quê? Porque é um exercício monoarticular ou uniarticular, porque envolve a articulação basicamente do joelho. Então, vocês estão comigo aí? Ó, quero saber se vocês estão comigo. Coloca aqui no chat agora. Tô contigo, Moa. Bota aqui no chat agora, que eu quero saber se vocês querem aprender alguns métodos de treinamento aqui na cadeira extensora hoje, para sair hoje. Se você for treinar hoje, já coloca hoje na prática. Se você for treinar amanhã, domingão, bota amanhã, segunda-feira, bota amanhã. Tá comigo? Estão comigo. Então, ó, tô vendo aí que vocês estão colocando no chat aí, beleza? Então, olha só. Se você quer trabalhar o vasto medial, o vasto lateral, com enfoque no reto femoral, coloca esse exercício como prioridade no teu treino. Coloca ele no primeiro exercício do treino. Pronto, fechou. Não tem problema nenhum. Beleza? Estão comigo aí? Estão comigo? Ó, o Marcos já colocou. Tô contigo, Moa. Show de bola. Vamos lá, hein? Quem mais está comigo aí? O Rafael está comigo também. Maravilha. O Hulk também. A Patrícia já está com dúvida. Ó, o Hulk já falou, ó. Coloco sempre no... Não, sempre não. Sempre coloco como primeiro exercício. Show de bola, Hulk. Show de bola. Particularmente falando, quando eu trabalho só um exercício por músculo, por sessão, eu coloco ele também como primeiro. Porque eu já coloco só ele. Só esse exercício aqui. Só a cadeira extensora. Então vamos falar sobre isso, que é bem bacana. Eu tenho certeza que a gente vai discutir muito sobre isso e aprender muito, tá? Então estão comigo? Estão comigo. Olha só. Pensando na cadeira extensora, tá? Na cadeira extensora eu tenho um peso aqui bem considerável, eu vou tirar uma anilha de 10 aqui, tá? Ó, vocês vão ouvir esses barulhos aí. Esses barulhos, se incomodar o ouvido de vocês, faz parte, né, galera? Faz parte. Ó, eu tenho aqui um movimento, né? É importante que essa angulação exista por causa do conforto da região lombar, por causa do conforto da região torácica. Vocês estão vendo aí, né, que eu não tenho suporte como uma cadeira de uma academia ou uma cadeira, né, que seja, por exemplo, profissional, não tem aquele
suporte para a gente segurar o quadril na máquina. Então é muito comum que o aluno, até inclusive se a máquina é profissional, né? O aluno segurar aqui atrás, ó, existindo uma extensão de ombro. Com bastante cuidado, tá, galera? Porque o aluno fazendo isso aqui, ó, ele mantém o ombro em extensão. Então, bastante cuidado. É importante que o aluno ele fique, né, com o ombro na sua posição mais neutra possível, tá bom? Ó, fica aqui, certo? Então, aqui eu tenho, ó, uma posição de pés. Eu acho que dá de ver na câmera aí meus pés, né? Ó, tem um pezinho de bailarina e o pezinho para dentro fazendo uma força, né, onde o meu tibial anterior fique contraído. A musculatura da frente fica contraído, né? Particularmente falando, eu não gosto nem de fazer o pezinho de bailarina, ou seja, o pé, né, com o pé estendido, e nem ele muito flexionado, fazendo tensão, por exemplo, no tibial anterior. Eu tento deixar o mais natural possível, ok? O mais natural possível. Isso, claro, exige também, né, uma educação do profissional junto ao seu aluno, para que ele entenda que a força tem que vir aqui do quadríceps, né, da parte anterior da coxa, dos vastos e do reto femoral, tá bom? Então a gente tem aqui um movimento de flexão e de extensão do joelho. É importante que o joelho não se bloqueie, olha só, aqui eu tenho uma hiperextensão do meu joelho, dá para ver aí na câmera, né? Eu tenho uma hiperextensão, chega até a doer a panturrilha, dependendo se o aluno tem um encurtamento muito grande, dói até a panturrilha, então ele tem que vir até um ponto de quase extensão do joelho, ou seja, um ponto em que o joelho não fique totalmente bloqueado. Isso serve para o cotovelo também, né? Nos exercícios que nós utilizamos a alavanca de cotovelo também para fazer alguns movimentos como puxador, como a própria remada, né? Não estender no final, né? Até mesmo a rosca, a extensão de cotovelo, enfim, né? Qualquer movimento que faça a contração e a extensão utilizando a alavanca de cotovelo tem esse cuidado. Tudo bem? E aqui também vale essa premissa de você trabalhar um exercício que ele é monoarticular muito eficiente, cuidando bastante com essa alavanca do joelho. Os pezinhos lá bem posicionados, tentando manter sempre a ponta do pé, né, para o teto, porque a gente tem algumas discussões bem interessantes sobre você fazer, né, o pé em inversão e eversão, né, trazendo o pé para dentro ou para fora. Talvez seja um pouco difícil de eu mostrar isso para vocês na câmera agora, porque eu estou no plano sagital aqui, né? Vocês estão me vendo de lado. Mas vamos lá. Ó, eu tenho o pé aqui, tá? Eu tenho o pé aqui, eu posso fazer o pé em inversão, como se eu colocasse o pé para dentro, né? E eu tenho o pé em eversão, como se tivesse uma força para fora. Aqui eu faço uma abdução, uma adução, e aqui eu faço uma abdução. Então veja, ó, tô com meus pés neutros. Tudo bem? Estão vendo aí? Qualquer problema vocês colocam aí para mim no chat, tá? Eu tô com meu pé neutro, normal, básico, sem pezinho de bailarina e sem forçar o meu tibial anterior. Eu tenho como fazer, tá? Uma inversão, trazendo meus pés para dentro, ó, sem lateralizar os pés, tudo bem? Voltei o neutro, faço uma eversão, ou seja, forçando meus pés para fora, voltei para o neutro. Agora eu posso fazer uma adução, trazendo as pontinhas dos pés como se eles fossem se beijar, ó, tudo bem? E eu posso fazer também uma abdução. Essa discussão de adução e abdução em relação à estimulação dos vastos. Particularmente eu não fico muito brigando com isso não, tá, galera? A intenção aqui é a gente discutir métodos de treinamento. Mas é importante eu salientar essas coisas para vocês mais biomecânicas, para a gente sempre deixar o máximo possível do exercício de forma adequada e de forma coerente para o nosso aluno. Tudo bem? Até aí? Sem nenhum problema quanto ao microfone. Então vamos lá. Boa tarde para quem chegou aí comigo. Tô contigo sempre, prof. Valeu, Noelson. Vamos lá. Porque isola bem, monoarticular. Isso mesmo, Hulk. Isola muito, é um excelente exercício. Boa tarde, Helder. Seja muito bem-vindo. Mestre, para alguns com fortalecimento de ligamento cruzado anterior, quais graus mais seguros na extensora? Vamos lá. Ô Luciano, vamos fazer o seguinte, ó. Vou te responder já essa pergunta, tá? Para que a gente possa falar dos métodos. O seguinte, ó. Quando a gente tem, por exemplo, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, a gente tem que trabalhar cadeira flexora e cadeira extensora. A gente tenta analisar, nesses alunos, os pontos de dores, tá? O que significa pontos de dor? Vamos lá. Pontos de dor significa quais momentos de angulações que o aluno sente o desconforto maior. Geralmente a gente trabalha, né, até 45 graus nesse ponto aqui e de 45 até a extensão do joelho.
né? Como se estivesse aqui em 180 graus, quando a gente olha a coxa e a perna. Lembra o seguinte, né? Eu tenho um segmento inferior aqui. Esse segmento inferior é dividido em coxa, em perna que vai até o maléolo, né? Até aquele ossinho do calcanhar, onde o cara dá de chapa no futebol, né? Aquele ossinho da chapa do futebol. E depois nós temos o pé, que vai do maléolo até o solo. Todos os três dão o segmento inferior. Então é importante que quando se faça, por exemplo, a extensão do joelho, se analise em toda a sua amplitude se o praticante tem alguma dor. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Se ele sente alguma dor, é importante que o exercício seja feito até aquele ponto de dor, imediatamente antes do ponto de dor. Exemplo, vamos supor que eu tenho um ponto de dor aqui, ó, tá? Mais ou menos ali uns 75 graus, por aqui, ó. Então eu vou fazer minha cadeira extensora até aqui, tá? Porque eu preciso fortalecer a minha musculatura para dar suporte para o tendão, para depois eu fazer um movimento mais completo. Nesse sentido, é muito importante a gente falar sobre um dos métodos mais interessantes quando a gente pensa na cadeira extensora, que é as repetições parciais. As repetições parciais são bem interessantes na cadeira extensora, tá? Eu estou com um notebook aqui do meu lado, aqui embaixo, tá, pessoal? Então, se eu estou olhando aqui e não aqui, é porque eu estou vendo o chat de vocês aqui. Tudo bem? Beleza, Patrícia, obrigado, tá? É que pode ser que eu bata algum ponto aqui, então não fique prejudicado o som. Galera, então olha só, perdão. Vamos falar sobre a questão das repetições parciais. É um método bem interessante que já dá para fazer um paralelo com a pergunta do Luciano, tá? Sobre essa questão dos graus mais seguros, etc. E também para a gente falar sobre o que é, por exemplo, uma adequação do nosso treinamento para membros inferiores. Beleza? Então eu quero falar um pouquinho sobre repetições parciais. Beleza? O que seriam essas repetições parciais, qual a sua importância e por que a gente trabalha ela, por exemplo, para fitness, para saúde, para força ou, por exemplo, para um processo de reabilitação. Estão comigo aí? Estão comigo? Então vamos lá. Joelma quer aprender tudo, então vamos lá, vamos com tudo, tá? Deixa eu falar, por exemplo, sobre esse método. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, eu sei que vocês têm muita curiosidade, né? Então, olha só, eu vou até trabalhar com esse pezinho um pouquinho menor aqui, que são 10 quilos. Até porque como eu vou ficar falando e fazendo, né, eu tenho também preservar a minha integridade física e cardiovascular aqui hoje. Ó, olha só. Repetições parciais, tá? Se a gente pensar, por exemplo, no movimento completo, vocês não estão vendo a parte da minha base dos pés, tá? Mas meus pés estão aqui, ok? Meus pés estão aqui. Então, do movimento onde eu tenho 90 graus de flexão ou de extensão de joelho, né, eu tenho 90 graus entre perna e coxa, fechou? Fica mais fácil de entender, né? Tem 90 graus entre perna e coxa. O joelho fazendo essa alavanca monoarticular, né? Fazendo essa alavanca no plano sagital, ou seja, para frente. Até porque no plano sagital a gente faz extensão e flexão. Então, olha só. Quando a gente pensa nas repetições parciais, eu posso trabalhar uma quantidade de repetições, que geralmente essas repetições, elas têm que ser ali 15 repetições, 18 repetições, 21 repetições. Aí você me pergunta assim, tá, mas Mua, por que você falou 15, 18, 21, não falou 16, não falou 17? Porque eu estou falando de múltiplo de 3, tá? Então vamos lá. Por que é importante você ter esse raciocínio 15, 18, 21, 24, 27, 30, enfim? Porque eu vou trabalhar parcialmente em 3 pontos. Eu vou fazer movimento em que eu parto do 90 graus até 45 graus. Então eu faço, por exemplo, aqui, ó, 21 repetições, que é um método também, né? O método 21. 21 repetições, só porque eu faço 7 até 45 graus, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz mais rápido propositalmente, seguro nesse ponto e faço mais 7 com a extensão quase total do joelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completei 14 nesse caso, eu venho lá de baixo e faço mais 7 movimentos. Completando, então, o total de 21 repetições. 6, 7. Fechou, tá? E aí você pode, claro, trabalhar diferentes velocidades das ações musculares nos diferentes ângulos. Ou seja, naquela primeira parte, quando o aluno está mais cheio, né, quando ele vem de baixo até mais ou menos aqui 45 graus, quando ele vem até aqui, você pode pedir para ele fazer um pouco mais curto.
um pouco mais longo de velocidade, tanto na concêntrica quanto na excêntrica. Ou seja, ó, fase concêntrica. Onde é que está a fase concêntrica aqui, povo? Tá aqui, ó. Tá? Essa aqui é o pico de contração concêntrico. E aqui eu tenho o pico de contração excêntrico, onde eu não relaxo. Isso é relaxado, ó. Isso é relaxado, tá? Isso aqui é tensionado. Pode ser que vocês não vejam meus pés, mas eu estou tensionando o final da ação excêntrica para haver um pico. Então eu posso trabalhar, ó, diferentes ações musculares, ó. Aqui, ó, posso fazer 3 segundos de excêntrica em 45 graus e subir. Tudo bem? A quantidade de repetições que eu posso fazer, quem determina é o profissional. Então eu posso prescrever pelo menos 15 repetições, que é o que eu sugiro. 5, 5, 5, né? 5 até o meio, 5 do meio até em cima, 5 tudo. Pelo menos 5. Mas posso prescrever 6 repetições, 7, enfim. Por isso que é múltiplo de 3, porque eu vou ter que multiplicar por 3, né? Então 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3 vai dar 21. 8 vezes 3 vai dar 24. E assim por diante, tá? É um método bem interessante para trabalhar no aquecimento. Acho que foi o Hulk que falou, né? O Hulk falou ali que gosta bastante de trabalhar ele como primeiro exercício. Hulk, uma sugestão que eu te dou, cara. Faz um aquecimento com repetições parciais, que é bem bacana, porque você já estimula essas angulações diferenciadas, trabalhando os pontos diferentes dos miócitos, dos músculos da parte anterior da coxa, de uma forma um pouco mais, digamos assim, fracionada, né? Como se você fizesse um corte. E isso trabalha um pouco mais o total das contrações e das extensões desses músculos anteriores de coxa que são executados e solicitados na cadeira extensora. Beleza? Esse é um método bem legal, né? Esse é um método bem legal para você trabalhar aí com o seu aluno repetições parciais. Outra coisa bem interessante de falar sobre as repetições parciais é que você pode trabalhar um método pirâmide nas repetições parciais. Já vou falar sobre isso, deixa eu responder algumas perguntas. Vamos lá. Patrícia, Moa, como usar a cadeira extensora de forma efetiva para a região distal do vasto lateral? Só vejo efetividade no leg. Bom, aí o seguinte, Patrícia, é importante que daí você siga aqueles autores, tá? Opa, aqui. Siga aqueles autores que eu comentei ali anteriormente, que você vai fazer a adução ou abdução do pé. Tá bom? É um tanto quanto complicado, eu concordo contigo, porque é o seguinte... você começar a ver que eu vou ofegar um pouquinho por causa do treino aqui, né? O seguinte, porque para você trabalhar essa parte distal, eu concordo que no leg é um pouco mais efetivo, né? Por isso a importância de você trabalhar multiarticular com monoarticular. No treino de membros inferiores, assim, com algumas exceções, como por exemplo, o aluno não tem uma condição de executar essa extensão, ou tem uma cirurgia prévia, ou algo do tipo, tá? Cadeira extensora sempre entra no treino, tá? Sempre entra no treino. Sempre, sempre, sempre. Porque é um exercício que, inclusive, do ponto de vista estético, né, o aluno vê acontecendo. Eu estou de frente para a minha coxa e eu estou vendo meus músculos trabalhar. Até do ponto de vista motivacional, isso é bacana. Tá certo? Vamos lá, o que mais aí? Também tenho dúvidas sobre os graus a serem usados em dores no joelho. Bom, Renata, espero que nesse andar aí dessa conversa já tenha respondido a sua pergunta. Vamos lá, o que mais aí? Helder Batista, qual a diferença na cadeira extensora onde o banco é mais inclinado e usar a mesa extensora? Banco totalmente horizontal. Olha, Helder, eu não conheço, cara. Não conheço nenhuma diferença efetiva aí em relação aos músculos, tanto dos vastos quanto do reto femoral, em relação à inclinação do banco. Eu não sei se você está perguntando da inclinação daqui, é essa inclinação que você está perguntando, desse aqui? Ou em relação ao posicionamento do quadril, porque você pode fazer extensora também no chão, né? Você deita no chão, eleva as pernas para cima e faz contra a gravidade, né? Então não sei se é essa aí. Desculpa a minha ignorância aí na tua pergunta. Beleza, Helder? Depois tu dá um toquezinho para mim aí, que a gente vai conversando. Vamos lá. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Vamos lá. Tá, porque quando eu faço no banco da mesa, acabo sentindo mais o reto femoral em relação à outra. Eu ainda, cara, não consegui entender a tua ideia, cara. Tô tentando visualizar aqui, me desculpa a ignorância aí. Mas daqui a pouco eu entendo, tá? Eu vou deixar martelando aqui, daqui a pouco eu vou entender o que tu estás falando aí. É que eu não sei se é do assento ou se é em relação à posição do corpo. Como, por exemplo, fazer no chão contra a gravidade ou fazer na cadeira extensora com diferentes posicionamentos.
Porque daí você tem, se for, eu vou responder, das duas formas acho que fica melhor, né? Daí a gente mata as duas de uma vez só. Se for em relação a no chão, você fazer a extensão de joelho no chão, tá? Eu tô no chão deitado como se fosse fazer abdominal. E eu vou fazer essa extensão aqui, ó, para cima, tá? Eu tô no chão, fazendo para cima. O que eu tenho? Primeiro, eu tenho um agravante gravitacional muito alto. Por isso que o cara vai fazer ali, o cara que eu digo homem e mulher, né? Vai fazer ali com 2, 3 quilinhos no máximo, e você mantém uma tensão muito maior em contração do teu ilho-pessoas. Então, você tem que manter essa força para manter a angulação de 90 graus muito mais forte do teu ilho-pessoas. Às vezes, dependendo do aluno, sente até lombar. Por quê? Porque a lombar não está forte, aí a lombar, como tem que fazer a sustentabilidade do ponto de manter estabilidade do joelho, a lombar cansa e joga a perna para frente. Isso do ponto de vista, né, já tentando eliminar essas dúvidas de vocês aí. Se o aluno fizer no chão. Se for em relação à posição do quadril, por exemplo, aqui na cadeira, você vai ter o contrário do ilho-pessoas no sentido de que, quando eu estou no chão, eu tenho uma contração, e quando eu estou numa angulação maior do que essa aqui, eu tenho uma extensão do ilho-pessoas, tá? Então, bastante cuidado. É a mesma premissa do abdominal, só porque o abdominal vai trabalhar com os membros inferiores se aproximando do tronco, enquanto que aqui eu tenho uma extensão e contração do joelho. O que acontece? Por causa do ilho-pessoas estar mais estendido, eu já tenho a parte mais proximal do reto femoral, ou seja, aquela parte onde eu consigo a alavanca de força para concêntrica, digamos assim, né? Ou seja, aquela puxada mais solicitada. Por isso, acho que foi o Helder, né, que perguntou, por isso, Helder, que você vai sentir mais essa parte aqui, ó. Essa parte que tá no quadril até o meio de coxa mais solicitado. Porque o ilho-pessoas está em extensão. Beleza? Aí a gente já mata as duas dúvidas de uma vez, a gente não precisa reformular a coisa aí. Tá certo? Isso, boa, isso mesmo. Vocês já estão respondendo aí também. Show de bola. Show de bola. Show. Isso. Aí tem a questão de nomenclatura, né, Patrícia? Nomenclatura aí em relação a alguns lugares, tá? Eu já ouvi falar, por exemplo, rosca direta para tríceps. Então acontece, tá? Essas nomenclaturas, quase que eu caio aqui, velho. Essas nomenclaturas aí, elas acontecem de divergências, tá? Inclusive, nós temos alguns artigos científicos já mostrando essa importância de padronizar essas nomenclaturas em relação aos exercícios para a gente poder trabalhar melhor, né? Sem ter essas discussões em relação aos termos, tá? Mas eu entendi o que o Helder falou, então show de bola. Galera, vocês já ajudaram o Helder aí, show de bola, maravilha. Até agradeço aí vocês, que vocês sabem mais do que eu. Vamos lá, eu estava falando para vocês, eu não esqueci, tá? Sobre, por exemplo, você encaixar um método pirâmide nas repetições parciais. Nós chamamos isso de métodos conjugados de treinamento, tá? Então, vocês estão prontos para ouvir isso? Estão prontos? Coloca aí, tô pronto, Moa. Tô pronto para saber sobre isso. Coloca aí, tô pronto. Tô pronto. Bota no chat. Tô pronto para aprender sobre técnica conjugada de treinamento. Que é uma das coisas que eu escrevo nos meus livros já há bastante tempo. Quem tem meu livro que já leu sabe disso. Que eu tenho um capítulo lá que eu coloco técnicas conjugadas de treinamento. Como você usa, por exemplo, uma repetição parcial e um método pirâmide. Então vamos lá, olha só. Tomando como base que eu prescrevi para o meu aluno o método repetições parciais. E eu quero que na primeira série o meu aluno faça 21 repetições. Já expliquei para vocês por que 21. Já expliquei, né? Então, fechou. Vamos lá. Estão comigo? Estão pronto? Tá pronto, Joelma? Show de bola. Tá pronta, Patrícia? Isso aí. Tá pronto, Hulk? Tá pronto, Rafael? Tá pronto, Marcão? Tá pronto, Luciano? Então, vamos lá. Olha só. Vocês estão prontos aí? Então, vamos lá. Eu prescrevi para o meu aluno uma série que ele vai fazer o exercício com 15 quilos. Tudo bem? Lembra que o peso é relativo, tá? E esse peso ele está relacionado a uma condição prévia do aluno. Tudo bem? 15 quilos, se a gente for pegar, por exemplo, uma cadeira extensora de uma academia, uma profissional, 15 quilos não é nada. Mas aqui para uma cadeira extensora que ela é residencial, que eu comprei no Mercado Livre, não estou fazendo propaganda, tá? Mas eu comprei no Mercado Livre. E essa cadeira extensora me satisfaz os meus vídeos, satisfaz as minhas aulas, como eu estou fazendo aqui para você. Então vamos supor o seguinte, eu prescrevi para o meu aluno repetições parciais, 21 repetições, sendo 7
7, 7, que nem eu falei para vocês. Então eu tô aqui, ó, ok, ó, fazendo 7 repetições, completei 7 repetições até o meio, eu vou fazer até o final, curtinho, e depois eu faço toda a repetição, ok? Todo o movimento até 7. Acabei, vamos supor que eu acabei minha primeira série, tá bom? Acabei minha primeira série, 7 curtinho até o meio, 7 do meio até em cima, 7 completo, fechou? Bem didático, né? Para o nosso aluno entender. Lembra que o nosso aluno ele é leigo, né? Então a gente tem que ter uma comunicação para que ele realmente entenda aquela informação e coloque na sua prática. Quando nós vamos conversar aqui entre profissionais, né, entre estudantes, por exemplo, de educação física, a gente até usa terminologias mais técnicas, é importante porque nós temos que ser técnicos, né? E isso dá uma grandeza profissional. Agora, nosso aluno é 7 curtinho até o meio, 7 do meio até em cima, 7 completo. Pronto, eu gosto de trabalhar assim. Porque o aluno entende, né? O nosso aluno que é leigo na área da educação física, né? Entende tranquilamente. Então prontos, né? Então vamos lá, tá todo mundo pronto aí? Então bora pra cima, né? Helder tá pronto, Francisco também tá pronto. Então vamos lá, Noelcio tá pronto, ó. Eu fiz 21 repetições. 7, 7, 7. Tudo bem? Eu quero trabalhar o método pirâmide nisso aqui. Eu posso prescrever para o meu aluno, então, assim, ó, 21, 18 e 15. Só porque 18 repetições, que vai ser a minha segunda série, eu não faço mais com 15 quilos. Eu vou fazer com 20. Só porque eu vou fazer menos repetições. Então, eu estou utilizando os elementos do método pirâmide. O que é o método pirâmide? É uma crescente ou decrescente de peso, que isso vai ter um custo, que é o quê? A redução ou o aumento das repetições. Então, se eu fiz 21 repetições com 15 quilos, agora eu aumentei para 20, eu quero que o meu aluno faça 18. Então, ele vai fazer 6, curtinho até o meio, ok? Lembra que a velocidade você vai determinar. 6 do meio até em cima. Faço mais 6, bonitinho, postura, peitinho de pombo para frente, né? 6, completou 6, eu faço 6 repetições em que vai ter o movimento completo na sua angulação permitida pelo aluno, né? Completei 6 repetições, eu termino uma segunda série. Ou seja, a primeira foram 21 repetições, 7, 7, 7. Aumentei o peso após um intervalo. Agora, eu dei a condição para o meu aluno de redução das repetições. Então, ele faz 18, que foi o que eu fiz aqui, 6, 6, 6. Só que pode ter uma terceira série, Moa? Pode. Pode ter uma terceira série. Aí eu coloco, ó, mais 5. Eita, desculpa. Boto mais 5 aqui e peço para o meu aluno, ao invés de fazer 18 repetições, ele faz 15 repetições. 5, 5, 5. O que eu fiz? Peguei as repetições parciais, peguei o método pirâmide e conjuguei. Isso é uma estratégia? É, inclusive para você ver a força do aluno. Não só para ver a força, mas para ver a resistência do aluno, para ver a capacidade que o aluno tem de realizar repetições antes da falha. Então, por isso que é muito bacana. Outra coisa também interessante, do ponto de vista mecânico daí, é você tentar identificar no seu aluno, na cadeira extensora, já que isso é permitido porque o joelho está isolado, é que você identifique, por exemplo, qual o ponto mais fácil, o ponto mais difícil, ou se não tem diferença em relação ao movimento. Qual que é o ponto mais fácil? É de baixo até o meinho, é do meio até em cima ou é o completo? O completo é claro que vai ganhar porque o movimento tem, né, o total do range, ou seja, o range of movement, o ROM, né, o range of movement, ou seja, a amplitude total de movimento, ela é maior. Então, se ela é maior, vai gerar mais força. Agora, se você fragmentar de baixo até o meio ou do meio até em cima e perguntar qual que é o ponto mais difícil? Ah, o ponto mais difícil é de baixo até o meio. Vai ter aluno que vai relatar para você que é de baixo até o meio. Vai ter aluno que vai dizer para você que é do meio até em cima. Então, isso é uma individualidade e isso pode estar relacionado com a força do quadríceps do aluno. Show de bola, né? Que mais aí, galera? Vamos lá. Dúvidas? Sem nenhuma dúvida, por enquanto? Posso continuar aqui, então? Tranquilo? Está tranquilo? Eu vou partir para um outro método aqui para a gente fazer uma outra estratégia aqui. Vamos lá.
Tá tranquilo, né? Comentários deixe no chat, tá? Vamos lá. Vamos lá. O Helder falou, eu testei um método que eu criei, combinando pirâmide crescente mais decrescente, mais cluster. Posso dizer como é? E você me disse que tem utilidade? Ô Helder, seguinte, ó. Sendo bem sincero contigo, tá? Para você dizer que você criou algo, você precisa protocolar, você precisa validar, testar e reproduzir. Tá? Empirismo não é criação, tá? Empirismo é simplesmente algo que você teve como dedução do que é próprio para você. Mas para você dizer que eu fui o criador, por exemplo, do protocolo de 7 dobras cutâneas, que nem o Pollock criou, né? Aí ele validou em centenas de milhares de pessoas, reproduziu isso na mesma população para depois dizer que aquilo poderia ser reutilizado naquela população, tá? Mas eu entendi o seu raciocínio. Quando você fala, por exemplo, de crescente mais decrescente, isso já existe na literatura, se chama pirâmide espelhada, tá? Onde você cresce o peso, depois você devolve as repetições retirando o peso. Isso se chama pirâmide espelhada. Isso já estava presente já nos artigos bem antigos. Artigos não, livros bem antigos já. Lá do Fabiano Guedes Vieira, lá do professor Luiz Cláudio Bossi, já tinha essa pirâmide espelhada, mais recentemente trabalhado aí no livro do professor Jonato Prestes. Mas eu entendi teu raciocínio, tá? Quando você pega, por exemplo, o método pirâmide crescente mais decrescente, depois você entra com, por exemplo, um drop, tá? Ou qualquer outra estratégia de cluster, como, por exemplo, o hash pause, o intraset, o interrepetition, porque o cluster ele é um conjunto de técnicas, né? Isso aqui eu já abordei com vocês várias vezes, né? O cluster ele tem o intraset, o interrepetition e o hash pause. Então até posso mostrar para vocês aqui o drop set, que não é uma técnica de cluster set, mas é bastante utilizado aí nas cadeiras extensoras e também para você fazer com que o aluno produza mais capacidade de realizar repetições com um peso menor do que anteriormente. Tá certo? Vamos lá? É isso aí, é isso aí. Não, eu entendi, Helder. Fica tranquilo, eu entendi, tá? Mas é importante deixar claro para isso. É importante deixar claro isso. Né? É importante a gente deixar claro. Ó, galera, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tem 20 quilos, tá? Tem 20 quilos. Tem uma anilha aqui de 10 e uma anilha aqui de 10. O que eu vou propor para vocês aqui, pra gente fechar legal essa aula, vamos ver que horas são? 12h39, horário de Brasília? Então, olha só, dá pra gente dar uma esticadinha aí. Você pode pegar, por exemplo, um método que eu acho bem interessante, que é você trabalhar os picos de contrações em um conjunto de repetições, tá? Eu estou tentando ter o máximo cuidado possível aqui com os fios do microfone. Vamos lá. Vamos supor que você pediu para o seu aluno executar uma série aqui na cadeira extensora, beleza? Vai me acompanhando aí. De 12 repetições, beleza? 12 repetições. No basquete a gente coloca assim, né? 12 repetições. Então, ao invés do aluno fazer, ó, convencionalmente 12 repetições, como eu estou fazendo aqui, convencionalmente, controlando as ações musculares, a sua velocidade da ação muscular, evitando essa extensão total do joelho, eu posso pedir para o aluno fazer alguns picos de contração, que é bem interessante na cadeira extensora. Como, por exemplo, 12 repetições eu posso fracionar a cada 4 repetições o aluno fazer 4 segundos de contração na concêntrica. Vamos comigo? Me ajuda aí, ó. Eu tenho aqui 20 quilos, tá? É um peso relativo, né? Pode ser que se eu pedisse para algum de vocês vir aqui fazer 12 repetições, para alguns fica pesado, para alguns fica leve, por isso que a gente não olha tanto para peso. O que a gente olha é para técnica, né? O que a gente olha é para o método, o que a gente observa é a capacidade de qualidade do movimento do aluno. Então vamos lá. Eu estou fazendo aqui, ó. Ó, completei uma, ó, 2, tudo bem? 3 repetições. E quando eu chego em 4, eu fico aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E continua a execução. 5, eram 12 repetições, né? 6, 7, 8 repetições, mais 4 no caso, né? Eu fico, ó. 1, 2, 3, 4. Volto. 9, faço mais um bloco, né? Falta um bloco. 10, continuo. 11, tem uma tensão forte no quadríceps. 12, fechou 12? Fechou. Vamos dizer que fechou. Ó, 1, 2, 3,
4. Completa a excêntrica final e termina, tá? Essa é uma estratégia bem legal, chama pico de contração. Eu posso fazer esse pico de contração no final da concêntrica e aí vem o feeling do treinador, que é o quê? Essa concêntrica, se você escolher, que não seja aqui, ó. Tem um que faz aqui, ele até se encurva aqui, ó, como eu fiz, ó. Que não fica aqui, ó. Ele tem que ficar um pouquinho antes, ó. Aqui, ó. Cara, isso aqui dá uma tensão absurda. É aqui que ele tem que ficar se você escolher esse ponto. Eu posso escolher o ponto de 45 graus, por exemplo. Tá? Para manter uma tensão maior aqui, ó. Se eu quiser. Isso vai do feeling do treinador. E claro, eu falei para vocês, por exemplo, de 12 repetições, onde eu trabalhei 3 blocos de 4 repetições, parando 4 segundos. Poderia fazer 4 blocos de 3 repetições, parando 3 segundos. Então, você pode fracionar isso de uma maneira bem mais ajustada à capacidade do aluno. Como, por exemplo, 12 repetições, eu faço 2 blocos de 6 repetições. Faz 6 para 6 segundos. Faz mais 6 repetições para 6 segundos. E termina. Ou seja, você trabalha com a isometria vinculado à cinesia. Isso é muito bacana, tá? Principalmente para aquele aluno que gosta de sentir o pump, né? Gosta de sentir que o quadríceps, os vastos e também o reto femoral, neste caso aqui, eles estão bem acionados, que a coxa fica grande, aquela coisa toda. Isso é muito bom, tá? É um método bem bacana para isso. Minha sugestão é você ficar entre 3 e 5 segundos para alunos intermediários avançados. Para alunos extremamente avançados, até dá para explorar um pouquinho mais do tempo de isometria. Por que isso? Porque quanto maior o tempo de isometria, maior é a percepção subjetiva de esforço, tá? Então, bastante cuidado, porque se você não cuidar com isso, o aluno, ao invés de se motivar, ele vai se desmotivar. Beleza? Tranquilo? Dá pra gente falar sobre o outro ainda. Kamikaze, vamos falar sobre kamikaze então? Vamos lá. O que mais quer saber aí? O Helder coloca assim, eu fiz assim, ó, uma série de 8 reps na segunda série seria uma de 4 mais 4, na terceira série uma de 2 mais 2 mais 2, aumenta o peso na série de 4 repetições, na de 2. Sim, pirâmide. Isso é um intraset com pirâmide, depois volta a série até chegar em 1 de 8. Isso mesmo. Isso é um intraset, isso é uma pirâmide intraset, o Helder. Isso é uma pirâmide intraset. Respondido? É bem válido sim, com certeza, tá? O que você fez aí, Helder, bem interessante esse teu apontamento. Muito interessante, tá? Deixa eu arrumar aqui enquanto isso, ó. Isso que o Helder falou ali no chat, pessoal, é muito interessante, tá? É muito interessante. Ele já tinha perguntado isso para mim numa outra live e eu já tinha respondido ele. Eu lembro dessa tua pergunta aí, Helder, quando eu estava dando a live aqui no quadro aqui, ó. Tem um quadro aqui na minha frente, tá? Se a gente virar a câmera aqui, vem aquele quadro que às vezes eu dou aula aqui. Eu lembro dessa tua pergunta aí e eu lembro que eu respondi dessa forma. O que você está colocando aí é uma pirâmide intraset. Então, ao invés, ó, de você fazer uma série de 8... Opa, a cadeira quase caiu aqui. Uma série de 8... Deixa eu forçar a base dela aqui, peraí. Ai, forcei a base dela lá, senão ela vira, ela tomba. Vamos lá. Ó, o Helder, o que ele colocou ali? Bem interessante. Ao invés de fazer uma série de 8 repetições, descansa, aumenta o peso e faz uma de... Aí tu botou de 2, né? Aí tu me complicou, peraí. Peraí, calma. Uma de 4, 4, terceira série, 2, 2. Isso. Tu fez um intraset. Isso mesmo. Tu fez um intraset. Tu pegou o bloco todo de repetições e fracionou, né? Tu fez 2 blocos de 4 e na outra tu fez 4 blocos de 2. Isso mesmo. Isso é um intraset em método pirâmide. Perfeito. Porque como o número de repetições é menor, você pode aumentar o peso. Só que daí você dá pequenos intervalos entre esses blocos, né? Esses pequenos intervalos são de quantos? Até 20 segundos. No caso de 2 repetições, eu sugiro até intervalos de 10 segundos, bem curtinho, porque o número de repetições é muito pequeno. Fechou? Beleza? Vamos lá. Eu vou fechar aqui o que eu tinha proposto para vocês, e aí se tiver outras perguntas a gente responde aí, né? Senão eu passo do tempo. Senão os meus patrocinadores vão ficar putos comigo. Não, tá brincando. Vamos lá. Deixa eu conversar com vocês sobre o drop aqui, tá? Sobre o drop, na cadeira extensora. Tentar fazer um drop para valer aqui, tá? Ó,
É bom que eu não treinei perna hoje, daí eu já treino perna hoje também. Olha só, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu consigo erguer para vocês aí. Aqui, ó, 40 quilos, tá? 10, 20, 30, 40. Eu tenho 40 quilogramas, então eu tenho um peso absoluto de 40 quilos. O que eu, como professor, tenho que identificar? Eu tenho que identificar que esse peso absoluto ele é importante e que esse peso absoluto vai fazer o meu aluno chegar ou não chegar até a falha. A falha é o ponto final, né? A falha é o ponto final. Então eu tenho como falha o ponto final e eu tenho tudo o que acontece antes da falha. Eu tenho uma repetição antes da falha, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma régua, né? Como se a falha fosse aqui, ó, por exemplo, ó, a margem inferior desse quadrinho aqui. Tá? Então eu tenho a falha aqui, tudo que está até esse ponto é antes da falha. Então eu posso, por exemplo, pedir para o meu aluno fazer um número de repetições antes da falha. Ou eu posso simplesmente fechar o número de repetições, como por exemplo aqui, ó, um método bem interessante para a cadeira extensora. Vamos supor que você queira trabalhar 50 repetições na cadeira extensora. Tá bom? É um número bacana para vocês pegarem a ideia. 50 repetições. Só porque é o seguinte, se você pedir para o aluno fazer 5 séries de 10 para dar 50, né? Com 2 minutos de intervalo, cara, o aluno vai ficar ali 10 minutos, fácil, na cadeira extensora. Então dá para a gente intensificar? Dá. Dá para a gente trabalhar estratégias de otimização dessas 50 repetições? Dá. O que eu poderia fazer? Poderia pegar essas 50 repetições e colocar tudo em rest pause. Faz até a falha para 20 segundos, faz até a falha para 20 segundos, até fechar 50. É uma estratégia, né? Então aqui eu tô aqui, Moacir, aqui, ó. Vamos lá, vamos começar rest pause. Beleza. O professor chega para mim o seguinte, ó, Moacir, 50 repetições de rest pause, hein? Fechou. Então vamos lá. E eu vou fazer 1, 2, 3. Aí vamos supor eu falhei com 10. Falhei com 10. Espero 20 segundos. Faltam quantos para 50? Falta 40, fiz só 10. Dá 20 segundinhos e continua. 11, 12. Aí eu fiz 17. Parei. 17. Falta 33. Dou mais 20 segundos e vou até chegar em 50. E isso é o rest pause. Tá? Rest pause com volume fechado, porque o rest pause tem volume aberto, que é uma outra brincadeira, que eu também já fiz live aqui no canal, é só vocês lá verem que tá tudo certo, tá tudo aqui no canal, tá? Ó, ao invés de o aluno fazer 5 séries de 10, eu chego pro meu aluno e falo o seguinte, ó, Moa, presta atenção, né? E o cara larga o celular, olha pra você, né? Fala, professor. Seguinte, ó, você vai fazer aqui 2 séries de 10, uma primeira série de 10, e você vai descansar 1 minuto, 1 minutinho e meio, tudo bem? Fechou. A segunda série também, vai fazer 10 repetições, descansa 1 minutinho, 1 minuto e meio. Beleza, show de bola. A última, você vai fazer em drop set. Eu quero 30 repetições em drop set. 30, não falta 30 para dar 50? Foi uma série de 10, 2 séries de 10, e aí falta 30 para fechar 50. Você vai fazer 10 repetições, vai tirar peso, vai fazer mais 10, tirar peso, vai fazer mais 10. Então vamos lá. Agora é a hora de você abrir a sua cabeça para a imaginação fértil, né? Vamos imaginar que eu tô aqui, já fiz 2 séries de 10, tá? Vou fazer a minha última, drop set. Então vamos lá, tô aqui bonitinho, tá? Vamos lá, 1, 2, 3, veja que eu não chuto, ó, 4, eu não faço aquela alavanca, tá? Eu faço a contração e a extensão, 7, 8, 9, 10. Aí o que eu faço? Eu tiro o peso. Antes eu tinha 40 quilos, agora eu tenho 30. Ó. Tirei 25% do peso. 2 e continuo. 3, 13 no caso, né? 4, 14 no caso. 5, 15. 6, 16. 7, 17. 8, 18. 9. Tá queimando, tá? 20. Acabou? Não. Tira de novo, ó. E eu faço mais 10 para fechar. 21, 22 e vou fechar até em 30 repetições. Tudo bem, ó? Aí a tendência é o aluno acelerar, aí o treinador vem, não acelera, não chuta, fecha essa excêntrica, não chuta, fecha essa excêntrica, chegou em 10, dá para ir mais? Dá, vai mais uma então. Mais uma
E aí, não vai mais? Não vai, falhou. Tá? Isso para avançados. Aqui eu fiz um drop set, trabalhando 30 repetições, só que decrescendo o peso sem intervalo. Pronto. Ao invés de ter que dar intervalo, potencializei o uso do exercício, retirando entre 20% e 30% do peso para o aluno continuar. Isso é capacidade de resistir ao exercício. É um método bem interessante se você pensar, por exemplo, em fechar o volume, né? Porque aqui é bacana para você trabalhar com muitos alunos. Se você não é personal, trabalha na sala de musculação, como eu trabalhei muitos anos, isso aqui é fantástico. Chega para o aluno e fala o seguinte, ó, quero 30 repetições em drop, hein? 10, tira, acabou. Fechou? Faz 10, tira, faz 10 e encerra, até fechar 30. Porque daí você pode ir para outro lado, cuidar de outro aluno, conversar com outro aluno, depois você volta aqui, e aí, como é que foi? Não, foi bacana. Quantas repetições mais você faria antes da falha? Ah, faria mais uma ou duas. Show, fechou. Aí você vai ajustando dinamicamente os pesos dos alunos de acordo com a condição deles. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O que mais aí de perguntas? Isso era o que eu tinha para passar para vocês, tá? Só não derruba a cadeira, né? Exatamente, não posso quebrar minha cadeira aqui, mas é porque dá o contrapeso. Como ela é leve, né? Dá o contrapeso, eu botei 40 quilos aqui, daí a parte de baixo lá levantou, mas eu já botei o pezinho lá, já tudo certo. Kamikaze, quer saber sobre kamikaze? Então vamos lá. Deixa eu responder aqui. Pergunta de vocês aqui. É um método viável sim, Helder. Pode mandar bala, tá? Só que encurta mais esse intervalo aí. Não deixa em 30, deixa em 15, 20 segundos, tá? Testa, depois a gente conversa. Faz isso aí, depois a gente bate um papo. Vamos lá, enquanto vocês perguntam, dá uma respirada aqui, né? Porque dá uma pegadinha, fiz meio sério ali, tá? Vamos lá, Rafael. Prof, essa técnica de isometria tem a questão do duplo produto, pode ser um problema para quem é hipertenso? Não, cara. Pior que não, Rafael. Cara, essa tua pergunta é excelente. Nossa, eu tô um velho, cara. Meu Deus do céu. Rafael, a tua pergunta é muito boa, cara. Pena que não dá para discutir tanto sobre isso. Vou te dar uma sugestão então, Rafael. Rafael, você vai fazer o seguinte, Rafael. Você vai entrar no meu canal. Você já tá no meu canal, né? E você vai procurar o curso de periodização para hipertensos. A gente fez um curso aqui, Rafael, inclusive com a Rafaela. Aí, com a professora Rafaela, que entende tudo sobre hipertenso. Rafael, a gente sabe hoje já o contrário, cara. Que a isometria ela é muito indicada para hipertenso por causa que a isometria, se for até, por exemplo, 40%, 50% da contração voluntária máxima, né? Que é uma intensidade baixa moderada, que é mais ou menos o que eu fiz aqui, reduz muito a pressão sistólica, até mais do que o exercício dinâmico. Tu acredita nisso, cara? Então, vê esse curso aqui na plataforma, aqui no YouTube, que eu deixei para vocês, com a professora Rafaela Zulianello dos Santos. E nós explicamos isso aí, né? Mostrando aí as revisões sistemáticas, né? Os estudos científicos. E eu apliquei isso na prática com o meu pai, que é hipertenso, obeso e idoso. Então, sim, a gente viu isso na prática, inclusive aferindo a pressão arterial dele, né? Em pontos específicos, mostrando que existe sim uma queda muito importante com a isometria, cara. Beleza? Então, fica aí essa dica para você também, tá? Respondido aí, então? Espero que sim, né, galera? Vamos lá, espero que sim. Ih, cara, meu notebook aqui acabou de dar um problema. Vamos lá. Agora eu fico aí nas perguntas de vocês. Eu li, né? A pergunta sobre kamikaze. Tem 37 pessoas ao vivo, é isso? Porra. E tem 31 likes, tá errado, né? Galera, tá errado? Tem menos like do que participantes. Dá um like aí, por favor. E se inscreve no canal, tá? Vamos lá. Agora eu fico... para vocês aqui, vamos lá. Putz, vamos lá. Kamikaze, beleza. Deixa eu responder a pergunta de vocês aqui. Kamikaze. Vamos lá. Galera, kamikaze é um método que eu não sugiro muito vocês fazerem kamikaze, porque é um método muito avançado. A ideia do kamikaze é você fazer um drop set como se fosse um drop set infinito, né? Vamos lá. Eu estou segurando a cadeira para não quebrar a cadeira, como vocês falaram aí, né? É como, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocasse uma quantidade de peso, o que é o kamikaze? O kamikaze é uma extensão do drop. É como... se a gente fosse fazer um ranking, tá?
nós temos o drop set, o strip set e o kamikaze. O drop set, geralmente a gente trabalha 2 ou 3 drops, ou seja, perdas de peso. Como eu fiz aqui. Vocês viram que eu fiz aqui, né? Tava com 40, tirei 10 quilos, tava com 30, tirei 10 quilos, tava com 20. O strip set eu continuo mais 2 dropadas, faço 4 a 5 dropadas. O kamikaze é o infinito e além, é o método Buzz Lightyear, tá? É quando eu zero a máquina, como se fosse assim. No caso, se eu fizesse aqui na cadeira extensora, eu vou colocar o máximo de peso que eu faço entre 6 e 8, que é a faixa de repetições do kamikaze. Deixa eu ficar até mais perto de vocês aqui, é porque daí aqui eu tenho que ficar ajoelhado. É como se eu fizesse, por exemplo, tá, de 6 a 8 repetições com um peso para 6 a 8. Quando terminar 6 a 8, eu tiro o peso e continuo fazendo entre 6 e 8. Tiro o peso, 6 e 8. Tiro o peso, 6 e 8. Tiro o peso, 6 e 8. E vou até zerar a máquina. Esse é o kamikaze. Extremamente avançado, eu não sugiro vocês fazerem para indivíduos iniciantes, nem para intermediários e nem para aquele avançado que é iniciante. Sabe aquele avançado iniciante que ele chegou recentemente no avançado? Que ele não é, porque no avançado eu tenho escalões de avançado. Eu tenho um avançado que treina há 1 ano e tenho um avançado que treina há 10 anos. Isso tem diferença? Tem muita diferença. Pô, bateu um solão agora. Ah, verdade. Tem diferença? Tem, claro que tem diferença. Então eu não sugiro você fazer com aquele aluno que ele é iniciante no avançado, e sim com aquele cara que é avançado no avançado e olhe lá. Um treino por mês, um exercício por mês e olhe lá. Tá? Eu já fiz na minha experiência prática como professor, como praticante não. Tá? Nunca eu fiz como praticante. Agora como professor já prescrevi. Prescrevi para 2 alunos somente e eu lembro o nome deles. É o Rodrigo e o Douglas. São os 2 alunos que eu prescrevi kamikaze. O Rodrigo foi para rosca direta na polia, que ele zerou a máquina, e o Douglas foi para remada baixa com a pegada neutra, com a pegada triângulo, que é a normal, ele também zerou a máquina. Foram esses 2 que eu fiz na minha vida, para vocês terem uma ideia. Tá certo? Tranquilo? Que mais de perguntas aí? Tá tudo normal aí? Vocês não estão me vendo? Então sim, vocês estão me vendo sim. Vamos lá, mais perguntas para a gente fechar aqui a nossa live. Helder pergunta, nesse caso do drop, vamos lá, pergunta boa, e volume, ó, volume de treino. Volume de carga, quilagem, boa. Volume de intensidade, volume de peso. Acaba sendo menor do que 5 de 10, mas o tempo sob tensão fica maior e o estresse metabólico também, né? Helder, você já respondeu a tua pergunta. Você já respondeu a sua pergunta. Beleza? Só que o seguinte, né, Helder? Eu fiz ali um drop set. Então, em 3 séries, você já equaliza o volume para 5 séries. Essa é a ideia. Porque se você fizesse mais 1 ou 2 de drop para se equivaler em 5 de 10... você teria um volume maior, claro, porque o número de repetições vai ser maior, né? Então você já respondeu a tua pergunta, tá certo? Vamos lá. Professor, como quantificar essa sequência de drops ou séries do rest pause, sabendo que o objetivo semanal desse aluno seria 15 séries semanais? Boa pergunta, Gilberto. Boa pergunta, Gilberto. Seguinte, eu costumo contar como uma série, tá? Por quê? O que configura ser 2 séries? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para meus alunos. O que é uma série e outra série? Bom, uma série, eu tenho aqui uma quantidade de repetições. Outra série, eu tenho um intervalo no meio. Entendeu? Então, se eu faço o drop set com um mínimo de intervalo, ou seja, tirando apenas o peso, né? Sem intervalo, até se você ler os livros, está escrito sem intervalo. Na verdade, é o mínimo de intervalo para tirar o peso, né? Então, quanto mais rápido você for, melhor. Então, eu costumo contar como uma série. Por isso a importância de você fazer a contagem também do número de repetições no treino do seu aluno. Porque você concorda comigo que fazer uma série de drop de 30 repetições não é a mesma coisa de fazer uma série convencional de 30 repetições. Tá certo? Modelo escalonado. Hulk, não conheço esse modelo, cara. Não faço nem ideia o que é. Nunca ouvi falar. Vamos lá, que outras perguntas aí? Gabriel, prof, sei que não é especificamente do assunto, mas o que tem a dizer sobre o sissy squat? Olha, Gabriel, que bom que você já falou sobre isso, cara. Você já comentou no começo da tua frase. Como não é um assunto, eu não vou abordar, né, cara? Infelizmente, mas quem sabe a gente pode fazer uma live sobre outros exercícios, né? Eu quero trazer essa sequência aí de lives no canal justamente para a gente fracionar bem os exercícios, explorar eles no que é a mecânica do exercício nos métodos, né?
Eu quero ver se nas próximas semanas eu trago, por exemplo, um exercício de costas, um exercício de tríceps, né? A gente discutindo. Então, eu já vou colocar aqui na minha agenda para a gente pensar em fazer aí talvez um stiff, um squat, né? Um agachamento sumô, né? Então, legal essa tua ideia aí para a gente trazer mais para frente também. Show de bola, Rafael. Olha lá que tu vai gostar, tá? Tenho certeza que tu vai gostar. Tua pergunta foi excelente. Pergunta que eu espero realmente de profissional de educação física, esse tipo de pergunta. Que bom que eu tive o prazer de respondê-la com alegria, né? Com conhecimento científico. Vai lá, olha esse conteúdo, que eu tenho certeza que tu vai pirar, hein? A professora Rafaela é fenomenal quando a gente pensa, por exemplo, em exercício físico e hipertensão, cara. Pra mim é a melhor que tem no Brasil, tá? E felizmente é minha colega de trabalho, a minha amiga pessoal. E, cara, sem contar que é uma pessoa de coração, assim, imenso. Então, aproveita que esse conteúdo está aqui no canal. Eu não sei se vai ficar um bom tempo, porque esse conteúdo está numa outra plataforma, às vezes eu tenho que tirar. Aproveita que ele está lá ainda e desce aí além nos estudos, certo? Eu zerei as perguntas. Pô, que bom, hein? Zerou a vida então, Patrícia. Show de bola. Galera, que mais aí? Vou deixar mais... Putz, já passou 3 horas. Mais um minutinho para a pergunta final, então. E a gente encerra aqui. Já quero deixar muito obrigado. Não sai sem deixar like e se inscrever no canal, hein? Semana que vem tem mais conteúdos. Se vocês gostaram de conteúdos como esse, assim, mais práticos, vou trazer para vocês aqui também. Lembra que vai ter uma live sem tema, que eu fiz semana passada. Vou fazer outra daqui umas 2, 3 semanas, que é aquela live que vocês podem trazer perguntas diversas para a gente discutir, tá? SST, FST7 são interessantes para usar na cadeira extensora? Elder, sim, com certeza, tá? E o seguinte, da mesma forma que eu respondi o Rafael, eu vou responder para você também. Aqui no canal tem um videozinho que eu mostro aqui, inclusive nessa cadeira extensora com uma aluna minha, o SST. Não só o SST, galera, mas também o upset, que é o contrário do drop set. Esses 2 métodos, tá aqui no meu canal, videozinho de 2, 3, 4 minutos. Animadinho, tudo, com musiquinha, cheio das firulas. Assiste que esse conteúdo também está aqui no meu canal, vídeos rápidos para você ver como aplica o SST, né? Foco na concêntrica, foco na excêntrica, e o upset, que é você colocando o peso absoluto no exercício sem intervalo até atingir uma repetição. Show de bola? Traz um treino de dorsal sinistro. Puta, dorsal é massa, que tá bem aqui do ladinho aqui, a polia tá aqui, ó. Dá pra gente fazer aqui, só inverter a câmera, ó. Já faz o puxador aqui, vai ficar também show de bola. É o que eu quero fazer na próxima live, né, Patrícia? É justamente trazer um exercício de dorsal, um puxador legal pra gente ver essas técnicas aí diferenciadas também. Beleza? Galera, muito obrigado. Obrigado, Joelma. Que bom que você gostou. Fico muito feliz. Feliz mesmo, de coração. Tá? De nada. Fiquem sempre à vontade para aparecer quando quiserem. Tenham um bom sábado aí, né? Um bom restinho de sábado. Aqui tá um sol maravilhoso aqui onde eu moro. Nesse sábado estendido de feriado. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, tá? Pelas perguntas. Valeu mesmo por estarem comigo aqui. Sempre uma alegria e vou continuar fazendo esse trabalho para vocês, que para mim é sempre um prazer poder conversar e aprender muito com todos vocês que acompanham arduamente aí os nossos sábados de muito conteúdo, tá? Obrigado eu pelos conhecimentos, obrigado eu pelas suas perguntas e por ter aprendido com vocês mais uma vez hoje. Beleza, galera? Então, ó, um salve para todo mundo aí, né? Fortaleza, Ceará, Barbacena, Campina Grande, Paraíba, né? Ah, você vai lá para Campina Grande. Ah, perigoso, rapaz. Esse Nordeste é perigoso. Valeu, Francisco. Muito obrigado. Valeu, Renata. Tamo junto. Fiquem bem. E, ó, enquanto vocês estão aí ainda, tá? Semana que vem, terça, quarta e quinta, vai ter Mestres da Periodização. Um evento gratuito para vocês. 3 noites de muito conteúdo, tá? Vou colocar no meu Instagram mais coisas também sobre isso. E semana que vem eu reforço esse convite para vocês, vou entrar forte com isso. Combinado? Teresina, Piauí. Coisa linda, não conheço ainda o estado do Piauí, espero conhecê-lo em breve. Partiu, galera? Valeu. Valeu, Helder. Obrigado, querido. Valeu pelas perguntas. Valeu, Marcos. Tá em Itapoá, mas tá com a gente aqui, né? Valeu, um abraço, meu querido. Tudo de bom para vocês. Deixa o like aí antes de ir embora. Ih, rapaz. Meus joelhos já estão aqui doendo aqui já. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Tudo de bom. Vamos lá, vamos desligar aqui.
São Luís, Maranhão. Valeu, São Luís. Um abraço. Grande, grande São Luís, Maranhão. Tamo junto. Valeu. Fui.